Senhor presidente, senadora Zenaide, os demais presentes, é a primeira vez que eu falo dessa tribuna aqui do lado esquerdo. A gente pega uma mania, né? Então eu sempre vou para lá. E hoje, com esse sistema de higienização necessário e cuidadoso aqui do Senado, então acabou o pai de falar, ele foi lá, higienizou o microfone e eu fui deslocado para a esquerda. Mas foi tudo bem. Mas eu até estava conversando ali há pouco com o senador Marcos Rogério, e nós dois, batendo um papo, resolvemos comunicar ao presidente Davi Alcolumbre e à diretoria-geral da Casa que nós vamos fechar os gabinetes. Nós vamos... Estou comunicando aqui, Marcos Rogério, a nossa decisão de fechar os nossos gabinetes, deixar uma pessoa só, mais jovem, e trabalharmos em home service. Nós vamos trabalhar em casa. Montar um grupo de WhatsApp, o chefe de gabinete vai coordenar todo o trabalho, e nós temos hoje os sistemas, não vamos aglomerar mais gente dentro do Senado. Aqui tramita dentro da Câmara e Senado uma quantidade de gente incalculável, é muito grande. E eu acho que todas as medidas que nós tomarmos, grandes, pequenas, minúsculas, maiúsculas, todas elas para nós conseguirmos segurar esse vírus aqui no Brasil, que a gente não conhece, o comportamento dele no clima, nos trópicos, né? Então nós estamos, assim, contribuindo e vamos comunicar, tanto o senador Marco Rogério quanto o meu, somos vizinhos, resolvemos tomar essa atitude, salvo outra decisão da mesa, nós voltaremos atrás. Mas, enquanto isso, nós vamos montar o home service e vamos trabalhar à distância, não é? E nós queremos também que, para colaborar, porque aqui no Senado, nos dias tensos, na Câmara, no dia de Congresso, é gente demais. Para entrar ali no Congresso, na Câmara dos Deputados, no dia de um debate de votação de Congresso, é difícil, você tem que ir abrindo a mão, assim, o pessoal para abrir trechos para você passar. Então, é uma sugestão minha lá atrás, na Senado do Futuro, de poder fazer votações à distância. Nós podemos votar de casa, aqui de Brasília, a gente pode vir para Brasília e votar de casa. A gente pode, através de sistemas inteligentes, você mostra seu rosto lá e você identifica e pode fazer uma votação sem precisar da aglomeração por o tempo do controle da doença. Então, são sugestões que eu estava conversando com o senador Marco Rogério, que são ações inteligentes, que são rápidas decisões, para que a gente possa fazer a nossa parte aqui no Senado. Mas eu estou aqui hoje, senador Exalci, o rei da inovação e da educação do Brasil, em particular aqui do Distrito Federal. Porque dia 15, agora domingo, é o dia da escola. É o dia dedicado à escola. E como vai cair no domingo, eu resolvi, eu não sei se amanhã terá sessão, eu resolvi fazer um discurso sobre o dia da escola, não é? Então, dia 15 é comemorado a data que celebra a importância da escola como instituição para todos os estudantes, professores, sociedade em geral. Relembra anualmente o papel que a escola tem desenvolvido e o bem-estar das pessoas e, consequentemente, das sociedades. A escola é tudo, gente. A escola é tudo. Seu surgimento no Brasil data de 1549, com a chegada dos jesuítas, que ensinavam a escrita, a leitura, a matemática, a religião aos índios. Por isso, o padre Antônio José de Anchieta se tornou uma das pessoas mais importantes do processo de estabelecimento da educação no território brasileiro. Muito além de ser o local que habitualmente as crianças e jovens costumam frequentar para aprender a ler, escrever e se aprofundar nas principais áreas do conhecimento, é a escola o ambiente responsável para promover a socialização, já que oportuniza relacionamentos entre pessoas de diferentes culturas, hábitos, crenças e etnias. No ambiente escolar se intensifica a convivência social e a criança desde cedo aprende normas, regras fundamentais para o seu desenvolvimento como ser humano,
aprende novos valores, a diversidade de conhecimentos, competências que dificilmente poderia aprender em outros contextos. Por isso, as escolas têm que desempenhar um papel fundamental, insubstituível, na consolidação das sociedades democráticas, baseada no conhecimento, na justiça social, na igualdade, na solidariedade e em princípios sociais éticos irrepreensíveis. Uma boa formação escolar é fundamental para que as pessoas possam alcançar um futuro mais sólido, tanto na perspectiva profissional quanto social, já que é a extensão da base familiar no desenvolvimento da pessoa. Apesar de a escola ser lembrada como ambiente para receber crianças e adolescentes, seu objetivo é proporcionar uma formação de todos, embora muitas pessoas, infelizmente, não tenham oportunidade de frequentá-la na idade certa, mas é também dentro dela que estão implantados o Sistema de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, compensando essa necessidade. Nós, brasileiros, somos, infelizmente, mundialmente conhecidos como campeões da desigualdade e da péssima qualidade da educação, infelizmente, mais uma vez. E não é de hoje. A formação histórica forjou-se na desigualdade e por ela modelou-se. Temos, porém, uma oportunidade única de superar, ou pelo menos atenuar a situação dramática do Brasil. A nossa população é predominantemente jovem. Vivemos a era do bônus demográfico, ou seja, parcelas maiores da nossa população estão no período de formação escolar e idade produtiva. Não representam, por enquanto, um fardo pesado para nosso sistema previdenciário. Ora, os investimentos em educação são normalmente considerados os mais efetivos na redução da desigualdade. Impactam demais diretamente na produtividade da economia, ao qualificar o fator da produção mais decisivo, que é o trabalho. Preservar, portanto, várias deficiências do nosso sistema educacional só reforça a nossa principal característica, a desigualdade, desdobrada na enorme desigualdade que caracteriza o acesso à educação de qualidade. É também condenar o trabalhador brasileiro a um baixo padrão de produtividade, constituindo um gargalo de difícil solução para o desenvolvimento sustentável da nossa economia. Os indicadores educacionais que melhor refletem a desigualdade no Brasil são aqueles que demonstram as diferenças gigantescas nos testes de avaliação de desempenho entre os alunos que pertencem às classes mais ricas, concentradas, até o ensino superior nas instituições privadas e os mais pobres, que não dispõem de outro recurso que não seja a escola pública. E qual é a realidade palpável da escola pública? Nos últimos anos, as escolas públicas melhoraram, é visível, mas as suas instalações continuam a revelar precariedades. Das 180 mil escolas do país, apenas 37% possuem bibliotecas. Somente 11% possuem laboratórios de ciências. O acesso ao conteúdo digital poderia diminuir essas deficiências. Porém, os laboratórios de informática constam apenas de 38% dos estabelecimentos com equipamentos antigos, obsoletos e já não funcionando adequadamente. Quadras de esporte estão presentes apenas em 35% das escolas. Olha bem, 35% tem quadras esportivas. A cozinha, lamentavelmente, não é considerado um equipamento escolar indispensável, pois está ausente em 9% das escolas, não tem cozinha. Ou seja, temos aproximadamente 18 mil escolas no Brasil sem cozinha. Sequer os benefícios propiciados pelos programas de aquisição de alimentos descentralizados das prefeituras e conectados com as redes de produção agricultura familiar estariam acessíveis a elas.
Esses indicadores refletem, sobretudo, o universo das escolas públicas, pois elas atendem aproximadamente 75% da juventude brasileira. Segundo a matéria do jornal A Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, de 19 de fevereiro do presente ano, 3,5 milhões de pessoas aguardam na fila o programa Bolsa Família, que representa 1,5 milhão ou milhões de famílias de baixa renda. Quantas dessas famílias enviam seus filhos para a escola sem cozinha? Diante dessa carência, parece difícil caracterizar a escola como um centro de saber. A escola brasileira, infelizmente, está doente. Carente de instalações adequadas para a transmissão de conhecimento, desprovida de sistemas eficientes de distribuição de material escolar, desconectada da revolução de conteúdos digitais, o que esperar, então, da escola dos deserdados? Não se constrói escola sem professores adequadamente formados, remunerados suficientemente e dignamente. A União, que deveria dar exemplo, se tem notabilizado por tratar professores e pesquisadores, muitos deles com reputação internacional, como parasitas, infelizmente. Quando eles, os professores, constituem uma das principais categorias de funcionários públicos do Brasil, essenciais no vislumbre de uma melhoria de qualidade da educação e no desenvolvimento da própria nação. Saltando algumas páginas para ganhar tempo, não há mais tempo a perder, senhoras e senhores senadores, não há mais tempo a perder. Podemos tolerar a omissão, a letargia, a ineficiência na condução de políticas públicas na área de educação. Se não investimos agora na educação, aproveitando o bônus demográfico, condenaremos as gerações futuras de brasileiros a ocupações menos qualificadas e pior remuneradas, reforçando os patamares da atual desigualdade existente. E seremos condenados também à condição de um país produtor de commodities, sem desenvolver outras alternativas econômicas para o futuro, quando esse bilhete premiado promete se esgotar. Mas até onde vai o papel da escola? O papel da escola não está, portanto, limitado. É um local de ensino, mas também de encontro, de lazer, de orientação ampla, de mobilização. Pode-se dizer, então, que a escola, o papel social da escola é de mais alta relevância para o seu território e seu valor imensurável. Pode perguntar em qualquer cidade, aqui mesmo em Brasília, aí em Rondônia, Pernambuco, num bairro. Onde é que você mora? Ele vai falar, olha, eu moro logo depois da escola. Que normalmente a escola é o equipamento social mais importante de um bairro. Então a escola é uma referência para tudo, até para os endereços. Agora mesmo estamos passando por mais um ciclo de transmissão de uma doença grave e perigosa que atormenta o mundo, que é o coronavírus. A ONU classificou o crescimento da doença como uma pandemia. A prevenção, neste caso, é a melhor estratégia de combate, prevenir. E o que a escola tem a ver com a prevenção? Tudo, simplesmente tudo. Tenho defendido e me empenhado em divulgar as melhores formas de prevenção contra as doenças transmissíveis. E um dos grupos mais sensíveis são as crianças, que se encontram nas escolas convivendo em grupos, o que é de grande facilitador de contágio. Oportuno, então, aproveitar este momento de reflexão sobre a escola, a singular preocupação mundial, para, como já discorremos, exemplificar o papel da escola na sociedade, inclusive nas crises e prevenção das crises. Nessa fase da infância, há grande facilidade de aprendizagem, podendo ser introduzidas as práticas saudáveis, como a criação da disciplina. Não precisa ser disciplina obrigatória. Todos os professores
ensinarem a higiene das mãos para as crianças, que tenham recomendado, inclusive, expedientes a prefeitos e secretários do estado de Rondônia, não é? Lavar as mãos. E olhe bem, eu fui governador e fui prefeito. Quando visito uma escola, ao invés de ir na sala do diretor primeiro, eu vou aos banheiros. Eu vou olhar os banheiros da escola. Eu vou olhar se tem torneira com água, se tem papel higiênico, se tem sabão. Se não tiver nada disso, para mim, a direção da escola não está cumprindo o seu objetivo. Partilhei, inclusive, uma ideia prática, viável, sustentável e efetiva para a implantação dessa disciplina, entre aspas, a instalação de lavatórios. Lavatórios comuns, lavatório para o lado de fora da escola, lavatórios com tambor, um cano de água, torneiras de cabo longo para você abrir e fechar com o cotovelo. Pode ser feito baratinho, chama os pais ajudam. Não precisa gastar dinheiro. Montar lavatórios, extensos lavatórios, para 40 crianças lavar as mãos ao mesmo tempo. Os lavatórios, bem baratos, é puxar um cano, fazer um encaixe no cano existente e colocar água, sabão de coco, sabão líquido ou qualquer sabão, de pendurado numa garrafa PET com um furinho na tampa, de boca para baixo, e o coleta o sabão e lava as mãos adequadamente, orientados pelos professores. Isso simplesmente não é só uma prevenção contra o coronavírus, mas uma prevenção contra todas as doenças transmissíveis. E nas crianças, principalmente nas escolas, elas levam essa informação de como lavar as mãos adequadamente para suas famílias. E nós podemos fazer isso. Não precisa de dinheirama, não. Não precisa de repasses do MEC, não. Isso os prefeitos do Brasil, os secretários e secretárias de educação, podem mobilizar pais para esse serviço dessa montagem desses lavatórios singelos, baratos, não é? Para que todos possam utilizar. Logo, surgem outras ideias que permitam o grande trabalho preventivo contra esse vírus e contra as demais doenças. Por isso, senhores parlamentares, senhores senadores e senadoras, devemos refletir sobre a função da escola em nossas vidas, não apenas nesta data de domingo, dia 15, que é o dia da escola, mas no nosso dia a dia, dentro ou fora do ambiente escolar, dando-lhe a devida e necessária importância. É isso, senhor presidente, as minhas palavras de hoje. Muito obrigado.